Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. George Quayle Cannon, já falou bastante dele, muitos episódios, e ainda não sabemos os detalhes de quem foi essa pessoa, então vamos lá, né? Vamos descobrir quem foi o George Q. Cannon. Ele nasceu em 1827, então bom tanto aí mais novo que Joseph Smith, e ele não era americano, era britânico, nasceu em Liverpool. Morreu com 74 anos, em 1901, ali na Califórnia. Ele é mais conhecido ali na história de Brigham Young, né? Porque vamos ver, 1827, 37, 47, ele tinha 18 anos, menos de 18, quando Joseph faleceu, né? Então não deu tempo dele chamar a atenção, né, de Joseph ou da igreja na época de Joseph. Então, vamos ver ali, acho que os principais cargos dele na igreja foi de apóstolo, né, ele foi chamado em 1860 como um apóstolo, quando Parley P. Pratt morreu. Daí, 13 anos depois, ele foi chamado como segundo conselheiro na primeira presidência, né, junto com Brigham Young. E depois ele foi primeiro conselheiro na primeira presidência com o John Taylor. Morreu John Taylor, veio Wilford Woodruff, ele continuou como primeiro conselheiro na primeira presidência junto com Wilford Woodruff, e depois ainda teve o Lorenzo Snow, que o George Q. Cannon também foi conselheiro na primeira presidência. Imagina, ele foi conselheiro de 4 presidentes: Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo Snow. Aqui nessa lista está mostrando que ele teve 6 esposas, né? Então a gente sabe que ele foi preso naquela época da poligamia, né? Do manifesto. Tem até uma foto, tiraram uma foto dele ali com roupinha de prisioneiro, tudo, por causa dessa questão da poligamia. Bom, vamos dar uma olhadinha no nome das esposas: Elizabeth Hoagland, Sarah Jane, Eliza L. Tenney, Martha Telly, Emily Hoagland. Olha, Elizabeth Hoagland e Emily Hoagland. Casou com uma Musk, será? E Caroline Young. Se eu não me engano, ela é filha do Brigham Young. Vamos dar uma olhadinha? Isso mesmo, Caroline Young Cannon era filha de Brigham Young e nasceu em 1845. Então aí, genro de Brigham Young. Os pais de George Q. Cannon. O pai dele também se chamava George Cannon e a mãe era Anne Quayle, né, que é esse o nome do meio do George Q, é de Quayle, então esse é o sobrenome da mãe. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas curiosidades sobre George Q. Cannon. Ele foi um dos principais estrategistas políticos da igreja, bem envolvido, né, com a política, tanto que um apelido que ele recebeu foi de primeiro-ministro Mormon. A imprensa de época chamava ele assim. E, né, como ele era aí líder na Igreja Sud, ele também foi líder territorial de Utah pelo Congresso dos Estados Unidos. Então ele foi chamado por 5 vezes como delegado territorial de Utah. A gente sabe que isso era um problema na época, né, que o governo estava incomodado de a liderança Sud tá ocupando os principais cargos políticos do território. Bom, vamos lá. O Jorginho, ele é o filho mais velho de 6 irmãos, né? Então o pai dele, George Cannon, com a Anne Quayle, tiveram 6 filhos. Ele é o mais velho. O Jorginho, ele nasceu em Liverpool, mas os pais dele eles vieram da ilha de Man, né? Island of Man. É uma ilha
entre a Irlanda e a Inglaterra. Então sim, faz sentido que eles foram ali para Liverpool, é pertinho. A gente viu que uma filha do Brigham Young casou com o Jorginho, mas também a Leonora Cannon, que é tia dele, irmã do pai dele, casou com o John Taylor. Então foi essa tia que foi a primeira da família a se batizar. Então ela se batizou, se casou com na época, apóstolo da igreja John Taylor, em 1836. Aí depois, 4 anos depois, então 1840, que o George pai conheceu a igreja através do próprio John Taylor fazendo missão ali em Liverpool, então que a família dele foi batizada. Vamos dar uma olhadinha nos irmãos do Jorginho? Então o Jorginho era o mais velho, então ele tinha a irmã Mary Alice Cannon, Anne Cannon, Angus M. Cannon, David H. Cannon e Leonora Cannon. Essa Leonora então foi aí uma homenagem à irmã do George, porque a irmã do George é Leonora também, deu o nome da própria irmã para a filha. Agora esse Angus Cannon, eu lembro desse nome. Foi algum episódio recente que a gente falou sobre ele. Se eu não me engano, foi aquele em que a gente falou do Charles Penrose, que ele foi acusado de poligamia, daí ele foi lá falar com o presidente da igreja, presidente dos Estados Unidos, o Grover Cleveland, e ele levou mais uns 2 carinhas com ele, se eu não me engano, um deles foi esse Angus, não tenho certeza. A gente falou sobre esse Angus Cannon em algum episódio aí. Então, irmão do George, Tá, vamos ver como que aconteceu dessa família Cannon ir para os Estados Unidos. Eles se batizaram em 1840, então em 1842 a família deles viajou para os Estados Unidos, foram se juntar àquele grupo maior da igreja que estava em Nauvoo, Illinois, nessa época. A gente sabe que essas viagens aí pelo Atlântico não são fáceis. A mãe do Cannon acabou morrendo nessa viagem. Eu não sei quanto tempo que levava, 1 mês mais ou menos. Tá dizendo aqui, a família órfã de mãe chegou em segurança em Nauvoo na primavera de 1843. Bom, a primavera no hemisfério norte é ali em março, finalzinho de março. Se eles saíram em 1842, pois levou um tempão para eles conseguirem chegar em Nauvoo. A gente sabe que Nauvoo não fica bem no comecinho dos Estados Unidos, fica mais ali pro meio, então provavelmente eles devem ter chego por Nova York, depois fazer todo o trajeto, enfim. Chegaram ali então em março de 1843, sem a mãe já, porque a mãe faleceu na viagem no Oceano Atlântico. Aí o George pai casou de novo, casou com uma Mary Edwards em 1844, teve mais uma filha, então aí mais uma meia-irmã do George, Elizabeth Cannon. Quando eles chegaram em Nauvoo, então, o George pai mandou o Jorginho para morar com a tia, essa Leonora Cannon Taylor, então casada aí com o John Taylor. O Jorginho foi enviado ali para morar com a tia. Então ele começou a trabalhar na gráfica da igreja, trabalhar ali com o Times and Seasons, outra publicação que é o Nauvoo Neighbor. Na época o John Taylor era editor de ambos esses periódicos aí, então o Jorginho ajudou ele. Nessa mesma época, o que estava acontecendo, 1844? A morte de Joseph. Então em junho de 1844, o John Taylor, aí o tio do Jorginho, acompanhou Joseph Smith, Hiram Smith e o Willard Richards lá para a cadeia de Carthage. A gente sabe que desses, Joseph e Hiram faleceram, o Willard Richards não teve nenhum arranhão e o John Taylor levou um tiro, mas ele não morreu, ele levou alguns ferimentos. Então enquanto ele estava ali se tratando, se recuperando desses ferimentos, o Jorginho ficou ajudando com as impressões, com os negócios da família ali, ajudando com as publicações. E obviamente esse treinamento aí serviu bastante na vida dele, no futuro. O George Cannon, a gente viu que ele foi bem conhecido por administrar as publicações. Se eu não me engano foi o Deseret News, que a gente viu ali que o George Cannon assumiu, comprou, alguma coisa assim, Bom, não muito tempo depois da morte de Joseph, o próprio
George pai faleceu em 1845. Com a morte de Joseph ali em 1844, o John Taylor viajou para a Inglaterra para organizar, né, os negócios da igreja lá, em 1846. Então, quem ficou cuidando ali da esposa do Taylor, né, que era a própria tia, foi o Jorginho. Inclusive, para quem lembra, nessa época a igreja estava vazando ali de Nauvoo. Eles já estavam bem queimados na região, eles tinham que sair dali. Brigham Young estava vendo aí para onde que a gente vai, né? Então, antes de ir para Utah, eles foram para Winter Quarters, né, no Nebraska. Então, quem acompanhou a tia ali foi o Jorginho, né, nessa viagem, nessa saída de Nauvoo para Winter Quarters. Aí o John Taylor voltou e daí todos eles juntos fizeram aquela travessia pro Vale do Lago Salgado ali em outubro, chegando, né, em outubro de 1847. Mas ainda está longe, né, dele ser apóstolo. Lembra que ele virou apóstolo em 1860. A gente está falando aqui em 1847. Em 1849 o Jorginho foi chamado para uma missão, né? Quem chamou ele foi o presidente da igreja, Brigham Young, mandou ele fazer missão ali na Califórnia. Era uma missão mais ou menos assim, ele tinha que pregar o evangelho, mas também trabalhava nas minas, né, com os mineradores de ouro. Então ele pregava para os mineradores de ouro. Eles eram chamados de missionários de mineração. Aí no meio dessa missão dele, ele foi convidado para ir pregar lá no Reino do Havaí, que na época o Havaí não era parte dos Estados Unidos, né? A gente sabe que hoje ele é um estado dos Estados Unidos, mas na época não era só o Reino do Havaí. E ele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, ele fez parte dos Estados Unidos a partir de 1893. Ali, ó, na época do manifesto, né, da poligamia. E a gente está falando aqui de 1849, 50, né, que foi a época que o Jorginho estava fazendo missão. Então foi nessa época ele serviu uma missão de 4 anos no Havaí. Na época, quando os missionários estavam ali no Havaí, eles pregavam só para os britânicos, né? Britânico ou europeu ou americano que estava ali no Havaí. O Jorginho foi o primeiro missionário a concentrar os ensinamentos, né? O serviço missionário dele para os nativos do Havaí. Ele conseguiu um reconhecimento bom da igreja ali na época, né? Naquela região. Vamos dar uma olhadinha, ele conseguiu um carinha que foi bem notável, ele converteu Jonathan Napela, que auxiliou na tradução do livro de Mormon para a língua nativa. Beleza, então o Jorginho voltou para Utah, né, para o território de Utah, acabou se casando com a Elizabeth Hoagland. Vamos dar uma olhadinha, ela era filha de Abraham Hoagland. Vamos ver se esse Abraham fez alguma coisa interessante. Ele foi bispo lá em Winter Quarters. Esse Abraham casou com uma Agnes Taylor, que era irmã do John Taylor. Aí, ó, tudo em família, né? Tá, então esse era o sogro do Jorginho. Bom, logo depois que ele casou, ele já foi chamado para trabalhar junto com o apóstolo, então, né, da igreja Parley P. Pratt, na publicação de alguns jornais, né? Ele já tinha experiência com isso. Aí depois ele foi presidente da missão na Califórnia. Daí deu 1857, ele voltou para Utah para ajudar naquela guerra de Utah, lembra? A gente comentou. Todos os missionários, até tinha missionário lá, qual que é o nome? Las Vegas. O pessoal tinha sido tudo distribuído para fazer missão em vários lugares. O Brigham Young ficou preocupado, né, com essa guerra de Utah e chamou todos os missionários de volta para Utah para ajudar a proteger a igreja ali nessa guerra, 1857. Aí nessa época o Kennon foi chamado como tenente-general da Legião de Nauvoo. E já nessa época também ele começou a trabalhar ali como impressor do Deseret News. E aí então a gente chega na época em que ele foi chamado como apóstolo da igreja, né, em agosto de 1860, tinha 33 anos de idade, para cobrir o Parley P. Pratt. E olha só, cara, eu não sabia, o Parley P. Pratt foi assassinado em 1857. Cara, eu não lembro se a gente fez um episódio sobre o Parley P. Pratt, eu lembro que a gente fez do Orson Pratt. Agora, do Parley P. Pratt a gente não falou, mas olha, cara, não sabia. Vamos ver aqui, ó.
Parley P. Pratt foi assassinado em 13 de maio de 1857 no Arkansas por Hector McLean. Ah, cara, mas olha só essa história. Quem era esse Hector McLean? Ele era casado com a Eleanor McLean, né? E daí quando ela se converteu ao mormonismo, ela se casou com o Parley P. Pratt num casamento plural, né? Obviamente o Lecter ficou bem chateado com isso, né? Perseguiu o Parley P. Pratt, né? Várias cidades até conseguir encontrar, e quando ele encontrou, atacou e esfaqueou mortalmente. Parley P. Pratt, uma hora a conta chega. E olha só que curioso, o Jorginho ele não foi chamado como apóstolo logo em seguida, demorou 3 anos para Brigham Young cobrir esse apóstolo aí que faltava. O Jorginho foi chamado só em 1860. Logo em seguida, o Jorginho foi chamado para ser presidente da missão europeia, só que daí o Brigham Young mudou de ideia, pediu para o Jorginho ir lá para Washington DC trabalhar numa promoção da igreja, para conseguir com que o território de Utah finalmente virasse um estado. Então ele pediu, Jorge, dá uma ajuda aí, vai lá para Washington, tenta conseguir isso aí pra gente. Aí teve um congresso, né, do governo ali em 1862, tal, não sei o que aconteceu, né, não fala aqui se ele conseguiu ou não, né, com que Utah virasse um estado nessa época, mas daí sim, então, que o Kennon partiu para a Europa para ser presidente de missão lá. Nessa função aí como presidente da missão, o Kennon foi editor do Millennial Star e também por um tempinho de uma outra publicação da igreja no país de Gales, Udgorn Sion, era o nome da publicação. Aí, como a gente já citou aqui, nos anos 60 e 70, o George K. Kennon foi o editor-chefe do Deseret News. Em 1866 ele também começou uma outra publicação chamada Juvenile Instructor. E aí nos anos 70, 1873, ele foi chamado como membro da primeira presidência, né, conselheiro aí de Brigham Young, né, de John Taylor, Wilford Woodruff e Lawrence Snow. Nos anos 70 ele já estava tendo problema aí com a poligamia, né? Nos anos 80, 1882, o Congresso promulgou aquela lei Edmunds, né, que deu muito problema aí para os membros da igreja, perderam muitos direitos políticos e civis, né, os polígamos mormons. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte política ainda. 1880, o Kennon estava tentando um mandato aí no Congresso como delegado territorial de Utah, mas o governador de Utah na época, ele não gostava muito dos Mormons, que era o Eli Houston Murray. Então teve essas eleições, né, para delegado territorial tal, e vamos ver, ó, o Allen Campbell ganhou 1.300 votos e o George K. Kennon teve 18.500 votos. Então, obviamente, ia ganhar sem sombra de dúvidas. Mas o governador Murray não gostou, né, não gostou dessa eleição. Ele falou, cara, né, o George K. Kennon, ele nem é americano, né, é inglês. E depois está envolvido aí com esse negócio da poligamia, então não vamos aceitar esse resultado. Então ele acabou certificando o resultado ali, concedendo o certificado para o Campbell. O Kennon, a igreja, não gostaram desse resultado aí, foram para o Congresso lá em Washington reclamar, aí o governador Murray também foi, e o Campbell também foram, eles estavam reclamando, ficaram 1 ano aí nessa reclamação para ver quem que ia assumir, e acabou que o governo não deu para nenhum dos dois, não, falou, não, o Kennon não, está envolvido aí com poligamia, e né, o Campbell também não, então acabou que o Congresso nomeou um outro carinha ali, John T. Kane. Essa confusão até trouxe, né, refrescou o assunto da poligamia em Washington, né, então acho que piorou para eles. Então, em 1889, tá ali uma fotinho do George K. Kennon na penitenciária de Utah, preso aí sob acusação de poligamia dentro da lei Edmunds-Tucker. Uns anos antes aí dele ser preso, ele estava defendendo ferozmente a questão da poligamia. Daí, inclusive, ele foi, né, pro exterior
para poder fugir da lei. Mas acabou que então, em 1888, ele se rendeu, se entregou, né, e foi ali preso. Como a gente viu, ele faleceu aos 74 anos, ali em 1901, em abril de 1901, quase que ele virou um presidente da igreja, né, porque o Lorenzo Snow acabou falecendo nesse mesmo ano, só que em outubro. Então, quando o Lorenzo Snow falecesse, então o George Kennan seria o presidente, né? Mas acabou morrendo alguns meses antes. Bom, dos filhos do George Kennan, ele teve 33 filhos. Né? Alguns foram autoridades gerais da igreja, né? Como Abraham H. Kennan, a gente já falou bastante dele, John Q. Kennan e Sylvester Q. Kennan se tornaram autoridades gerais da igreja. O Frank J. Kennan virou senador dos Estados Unidos, pelo estado de Utah. Alguns outros ali, vamos ver, Lewis T. Kennan e Georgius Y. Kennan viraram arquitetos proeminentes em Utah. Vamos dar uma olhadinha se a gente encontra mais alguma informação sobre ele. No Mormon Think, né, aquele site tem bastante informação. Olha aqui, ó, 1889, vários membros da igreja que vieram de outros países estavam tentando conseguir a cidadania, né, americana, mas não estavam conseguindo. Por quê? Por causa daqueles rumores, né, que os membros da igreja estavam sofrendo, né, o governo estava pressionando, falando assim, olha, a gente ouviu falar aí que vocês, mormons, fazem um tal de um juramento aí de vingança pela morte do Joseph Smith, o Hyrum Smith. E isso aí, nesse juramento de vingança, envolve até o governo dos Estados Unidos aí que vocês odeiam, né, nesse juramento. Infelizmente, a gente não vai poder dar cidadania para um pessoal que faz um juramento desse. Né? E incluído nisso estava o George Kennan. Né? O George Kennan era britânico, não era americano. Quem cita isso foi o Abraham H. Kennan no diário dele, de 6 de dezembro de 1889, falando aí que o pai dele estava com dificuldade para conseguir aí a cidadania americana porque ele tinha feito esse juramento de vingança. Vamos dar uma olhadinha aqui numa frase do George Kennan, está escrita no Gospel Truth, página 324. Ele diz assim, ó, depois que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada, havia apenas 2 igrejas na Terra, e elas eram conhecidas como a Igreja do Cordeiro de Deus e a Babilônia. As várias organizações que são chamadas de igrejas em toda a cristandade, embora difiram em seus credos e organizações, têm uma origem comum. Todas pertencem à Babilônia. Essa aí frase do George Kennan. É isso aí, né? Só a Igreja Sud é a Igreja de Deus. O resto, né, é a Igreja do Capiroto. Esse é o discurso que a igreja diz hoje? Não, né? Ela diz paz e amor, todo mundo, né, respeitar a religião do outro, né? Mas aqui, frase do apóstolo, né? Na época era apóstolo, George Kennan. Essas outras igrejas aí, por mais que sejam cristãs, né, são da Babilônia. O George Kennan também não gostava do pessoalzinho que tenta evitar ter filho. Pois é, não pode tentar evitar ter filho. Vai tendo filho aí. Né? E isso aí estava sendo defendido pela igreja até os anos 80, de agora, né? 1988, tem o manual do sacerdócio de Melquisedeque, na página 142, eles citam uma frase do George Kennan. Essa frase foi dita por ele ali em outubro de 1894. George Kennan diz assim: há uma prática entre nós que eu não estou vendo arrependimento e a maldição de Deus virá. Me refiro à prática de impedir o nascimento de crianças. Quero levantar a minha voz em advertência solene contra isso. E digo a vocês que a mulher que pratica tais artes diabólicas ou o homem que consente com elas será amaldiçoado por Deus. Olha só, né? Não é para evitar o nascimento de criança. Mulher que tenta evitar engravidar e o homem que consente com isso, está fazendo o quê? Práticas diabólicas. E ele fala ali, ó, essas pessoas serão amaldiçoadas em seus corpos, amaldiçoadas em suas mentes, amaldiçoadas em suas propriedades, amaldiçoadas em sua prole. Ô louco, é maldição para tudo que é lado. Deus as eliminará
do meio deste povo e nação. Lembrem-se disso, mães, ensinem isso às suas filhas, pois eu lhes digo que é verdade, não preciso pronunciar nenhuma maldição. Oxi, o cara já mandou um monte de maldição aqui, tá falando, não preciso nem dar maldição, tá bom, né, porque já deu. Seja qual for a minha autoridade, mas digo a vocês que as mulheres que seguirem esse caminho e os homens que consentirem com isso serão amaldiçoados por Deus o Todo-Poderoso. Isso permanecerá sobre eles até que as suas gerações sejam apagadas e seus nomes sejam perdidos no meio dos santos de Deus, a menos que, como eu disse, haja arrependimento profundo, completo e sincero. Se ele falou isso aqui em 1894, ele já era primeiro conselheiro da primeira presidência. Um outro assunto que o George K. Cannon também defendia é assim, aquele poder enorme que Joseph Smith tinha. Vamos ver naquele mesmo manual do sacerdócio de Melquisedeque, de 1988, eles publicaram essa fala aí de George K. Cannon. Se obtivéssemos nossa salvação, teríamos que passar por Joseph Smith. Se entrarmos em nossa glória, será por meio da autoridade que ele recebeu. Não podemos contornar Joseph Smith. A gente sabe que o George K. Cannon era um defensor feroz da poligamia, né? Tem uma frase, vamos dar uma olhadinha aqui, tem várias frases dele no Journal of Discourses. No volume 13, página 202, ele fala assim: é um fato digno de nota que as nações que tiveram vida curta, como Roma e suas artes, e ciência e guerreiros, já foi a senhora deste mundo, mas a sua glória desapareceu. Ela era uma nação monogâmica. E os males que acompanhavam esse sistema cedo lançaram as bases para a ruína que eventualmente a alcançou. Então, basicamente, George K. Cannon está dizendo que Roma acabou, né, esse grande império, porque eles seguiam esse sistema de monogamia. Ele também falava que os filhos da poligamia, eles eram melhores. Olha aqui, ó, Journal of Discourses, volume 13, página 207. Os filhos de poligamia, além de serem igualmente brilhantes e mais brilhantes intelectualmente, são muito mais saudáveis e fortes. Olha só que legal. No volume 23, página 278, ele se explica, né, por que ele praticava a poligamia. Ele falou, se eu não tivesse obedecido a este mandamento de Deus a respeito do casamento plural, teria sido condenado. E, né, ele jurava de pé junto que a poligamia não ia acabar. No volume 20, página 276, ele fala ali, se o casamento plural for divino, como dizem os santos dos últimos dias, nenhum poder na terra pode suprimi-lo, a menos que você esmague e destrua todo o povo. E daí, obviamente, né, teve a lei, né, do manifesto ali, teve que acabar com a poligamia, ele ficou chateadíssimo, né? Então, ali, 7 de outubro de 1890, o George K. Cannon falou assim, né, até foi registrado no Daily Journal of Abraham Cannon, né, no diário do filho dele, que o pai dele falou assim, sinto vontade de dizer, dane-se a lei. Bom, a gente sabe que ele esteve envolvido ali naquele caso do Reed Smoot, né? O governo estava ali pressionando a igreja sobre esses casamentos polígamos que estavam acontecendo ainda depois do manifesto, desse acordo que eles fizeram com o governo. George K. Cannon estava envolvido, né? Foi para México fazer casamento ilegal, né? Polígamo. E acho que o último episódio que a gente citou, o George K. Cannon, a gente falou sobre aquele monstro do Lago Bear, né, que o George K. Cannon falou que ele tinha visto, eu passei por ali, né, tal, eu vi esse monstro aí do Lago Bear. Bom, acho que já deu pra gente entender quem foi George K. Cannon. É um nome aí bem comum de ser visto aí na literatura, na história da Igreja Sud aí na época de Brigham Young. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.